Fala galera, como vocês estão? Tudo bom? Será que o teu lago, o teu aquário, precisa mesmo de ultravioleta e ozônio? Será que precisa? Bora pro vídeo. Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bom? Bom, ultimamente eu tenho recebido muitas perguntas referentes a ultravioleta e principalmente em ozônio. Você sabe o que isso faz realmente no seu aquário ou no seu lago? Vou perguntar uma coisa pra vocês. Essa aqui é minha caixa d'água que eu crio minhas tilapinhas, né? Aqui bate sol, deixa eu só pegar uma raçãozinha aqui. Aqui bate sol, coisa de aí pelo menos umas 6, 7 horas por dia. Sol intenso, tá? Agora, eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. Olha aí. A água tá cristalina, ó. Tá vendo? Eita. Tá vendo os peixinhos aí, ó? A água tá cristalina, como vocês podem ver, tá vendo? Agora eu pergunto pra vocês. Aqui tem ozônio? O que vocês acham? Aqui tem ultravioleta? O que vocês acham? Vamos lá. Vou dar um tempinho pra vocês. Ó, enquanto os peixinhos comem, vocês veem que a água tá limpa, tá vendo? Tá contra o reflexo aqui, deixa eu ver se eu... Ó, tá vendo? Dá pra ver que o fundo é preto, né? Então tem uma diferença grande aí de... Ó. Agora, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu só pôr o copinho aqui da ração. Este recanto aqui, ó, não tem nem ultravioleta e nem ozônio. Nossa, mas pro aquário, pro lago ficar assim cristalino, tem que ter ozônio e ultravioleta. Será? Será, gente? Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa, ó. Isso aqui, cara, tá feito de uma maneira o mais simples possível. De uma maneira o mais simples, o mais econômico e o mais fácil possível. Como vocês podem ver, a água está cristalina, tá? É uma bomba que joga para essa primeira parte aqui com as colocáceas esculentas, tá? Cai para essa parte aqui que ainda preciso dar uma mexida, que aqui tinha agrião, que está rebrotando os agriões. E volta, passa por essa camada de pedra aqui, de pedrisco, e volta para o laguinho, não digo laguinho, mas volta para o sistema, tá? Como vocês podem ver, aqui basicamente é só filtragem biológica. Eu não tenho filtragem química, não tenho carvão, e eu não tenho outro tipo de filtragem. A filtragem mecânica se faz pelas raízes das plantas e pelas pedras que tem tanto aqui como aqui, né? Como vocês podem ver, passa por lá, passa para cá e sai para cá. Então, gente, o porém é o seguinte: se você tem uma filtragem biológica boa, uma filtragem biológica que está trabalhando 100%, é 99,9% do teu laguinho, pro teu aquário dar certo, tá? Aqui tem uma incidência de luz alta, tá? E muita gente fala, nossa, mas a incidência de luz vai deixar a água verde. Gente, não tá verde a água, tá? Por que que não está verde? Não sobra nutriente na água, tá? O que acontece? Todo nutriente que é feito pelos dejetos dos peixes vai para as plantas. As plantas assimilam esses nutrientes e não deixam esse nutriente ficar estagnado na água, tá? Aqui, por exemplo, essas plantas são de crescimento mais lento, o agrião também. Agora, os alfaces da água aqui são plantas que eu tenho que tirar toda semana, eu aproveito, pego e jogo para minhas tartarugas. Então isso aqui está sempre crescendo, ou seja, está sempre consumindo essa matéria orgânica proveniente do dejeto dos peixes. Então o que acontece? Amônio, nitrito e nitrato nunca está alto, mas por quê? Porque eu tenho essas plantas que vão absorver todos esses nutrientes de uma maneira que não vai sobrar nutriente para ficar na água, para não dar alga, tá? É isso que acontece, gente. Mas o ultravioleta é bom para você contra doenças. Realmente, o ultravioleta é muito bom contra doenças, contra fungos, bactérias, protozoários. Ele vai eliminar isso aí, tá? Só que eu tomo muito cuidado aqui. É um laguinho, essa caixa d'água aqui vai funcionar como um lago, né?
E isso porque ela tem poucos litros. Aqui, tudo aqui, ó, aqui tem 300. Cara, se ficar 400 litros, isso aqui é muito, tá? Ou seja, o segredo pro teu local aí de criação, às vezes não é equipamento, gente, às vezes é o básico, tá? Ah, meu lago nunca, sempre fica verde. Por que ele pode estar ficando verde? Pode ser falta de filtragem biológica. A maioria das vezes é falta de filtragem biológica. Parâmetros de água. Será que tá legal o teu parâmetro de água? Será que não tá com fosfato, nitrito, nitrato alto pra caramba? Isso vai contribuir para o surgimento de plantas. Não esqueçam que as algas são plantas, tá? É claro que eu também tenho animais aqui filtrantes. A tilápia é um baita de um animal filtrante. Então eu não tenho alga filamentosa porque elas acabam comendo. Tem cascudo, aqui também tem um cascudão aqui que acaba... Não é... Cascudo não come só alga, tá? Eu dou ração pra ele antes que venha falar besteira. Mas o que acontece? Como vai ter essas plantas, vai estar pegando nutriente e não vai estar sobrando para essas benditas algas. Aquela água verde, ó. A água aqui é clara, ó. Tá vendo, gente? Ó. Olha aqui, a água é clara, ó. Tá vendo? Então, vamos parar desse negócio de, não, para ter lago, você tem que ter ozônio, você tem que ter ultravioleta. Ultravioleta eu até concordo, tá, gente? Se você tiver a oportunidade de ter ultravioleta, vai te ajudar muito. Agora, uma coisa que eu vejo pouca gente falando em relação pro teu lago ficar limpo: qualidade de ração dos teus peixes. A qualidade está intimamente ligado ao ciclo da ração cair, o animal comer, ter uma boa digestão e não soltar no cocô muito nutriente, tá? Então, rações boas geralmente vai ter a palatabilidade boa, que isso é muito importante para os nossos peixes. Só que outra coisa que eu vejo pouca gente falando é a digestibilidade. Quanto mais absorção daquela ração o teu peixe ter, menos sujeira vai ter na água. Então, às vezes, é uma ração que você tem que dar muita quantidade para o animal ficar saciado. Uma ração de boa qualidade você vai dar menos ração, ele vai conseguir absorver o máximo possível daquele nutriente daquela ração e não vai sujar o teu lago, o teu aquário, tá? Então, uma das coisas que eu bato muito martelo e a galera não fala, eu nunca vi de pessoal falando isso. Ó, o lago tá sujo, que ração você tá dando? Pode ser que esteja sobrando ração no teu lago ou no seu aquário, isso aí vai servir para os dois, tá? Sobrou ração, sobrou nutriente. Sobrou nutriente é um start para algas, tá? Aqui também tá o ar livre, ó, como vocês podem ver, tá o ar livre, então choveu, acaba sempre trocando um pouquinho de água. Só que, gente, aqui eu não troco água faz até algum tempo, tá? Então, realmente o sistema tá funcional. Ah, Yuri, mas o ozônio, o moço da loja falou que o ozônio, gente, o ozônio você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Eu vou deixar o link aqui, ó, de uma conversa que eu tive lá com o Caio da Caverna do Oscar, que a gente fala um pouquinho sobre ozônio, tá? Não é todo aquário que pode ter ozônio, não é todo aquário que é legal você ter ozônio, não é todo aquário ou lago que você precisa de ozônio. Então, o ozônio, a maioria das vezes, é uma cerejinha do bolo, é um negocinho a mais que você põe para deixar mais legal ainda, tá? Mas também o ozônio tem que tomar um certo cuidado, tá? Certo cuidado, porque o ozônio em grande quantidade no teu sistema pode fazer mal para o teu peixe, ele é um degradador de matéria, ele oxida matéria orgânica, tá? A partir do momento que ele não pôs o ozônio, ele vai oxidar, se não tiver mais matéria orgânica, o que vai acabar acontecendo? Em grande quantidade o ozônio, ele vai começar a corroer a mucosinha do seu peixinho, a brânquia do seu peixinho vai começar a zoar, então tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Se você tem ozônio, se você tem uma condição boa, eu te aconselho comprar uma canetinha de ORP, que é para você medir o ozônio dissolvido na tua água. Só que, eu não vejo ninguém falando disso, eu não vejo. Eu acho que todo mundo que tem ozônio teria que ter uma canetinha de ORP para você medir esse ozônio, tá? Eu não confio cegamente nas marcas falando, é isso aqui que você tem que usar, isso aqui. Eu não confio, mas eu sou chato pra dedéu, né? Então, Então, gente, o segredo principalmente é você... Boa alimentação, uma boa filtragem biológica, isso é uma coisa muito importante, tá? Não deixar sobrar ração no teu lago, no teu aquário, tá bom? Se você quiser ter ozônio, beleza, tenha, só que tome cuidado. Tente ver se o seu ozônio está realmente ajudando ou piorando a situação do teu lago, do teu aquário, tá? Hoje eu vejo o pessoal falando aí, não, porque lago tem que ter ozônio. Tem que ter, porque o ozônio tem que ter, o ozônio... Gente, não tem que ter ozônio. O teu lago, o teu aquário, primeiro tem que ter uma filtragem biológica boa, tá? Desculpa, eu estou sendo redundante nisso, mas a filtragem biológica é o mais importante do seu aquário, do seu lago. Depois é upgrade.
tá? Eu até aconselho você começar sem, de verdade, para economizar valor, economizar custo. Hoje está sendo vendido ozônio como o Santo Graal. Gente, aquário pequeno eu nem recomendo ozônio, tá? Aquário pequeno é muito complicado. Tô vendo gente colocando ozônio em marinho. Gente, isso vocês têm que tomar um cuidado tão grande, mas tão grande. Porque não se esqueça, corais precisam de fosfato, nitrito e nitrato também, em pequenas quantidades, mas eles também precisam. Então uma água muito limpa vai fazer mal para esses animais, tá? Então tome muito cuidado. Mais uma vez, eu não aconselho ozônio para aquários pequenos. Pequenos que eu digo aí, abaixo de 200, abaixo de 300 litros, eu não indico, tá? Se você quer colocar o ozônio no teu aquário, eu tenho um aquário de 2.000 litros, eu quero colocar ozônio, beleza. Começa colocando com timer, ele funcionando muito pouco por dia. E vai vendo, vai aumentando aos poucos. Porque se der um boom de ozônio, isso vai fazer mal para os teus peixes, tá? Vai fazer mal para a mucosa, vai fazer mal para brânquia desses animais, tá bom? Então use com parcimônia. E cara, dá para ter um lago muito bonito só com UV. Dá para ter. Antigamente era só com UV que a gente tinha e a gente tem lagos espetaculares, tá? Agora, realmente, eu não sei se é muito... Você tem que ver aí se tá valendo a pena ou não colocar o ozônio, tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Esse vídeo foi mais simples aqui, só para mostrar para vocês e provar que dá para você manter alguma coisa ao ar livre, que bate sol, sem UV e sem ozônio. Tá bom? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Segue a gente lá no nosso Instagram aí e põe aí nos comentários o que você achou. Dá para manter ou não dá? Ó, dá para manter ou não dá? Para manter sem ozônio, nesse caso aqui ainda sem ultravioleta. Gente, um abraço, falou!